Olá, eu sou o professor Alexandre Rezende, neurocientista e neuroeducador, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre o cérebro e a resposta ao estresse. Como que o cérebro responde ao estresse? Vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiramente, vamos pensar sobre o estresse. O estresse, será que é algo ruim, é algo que é maléfico para a nossa vida? Pior que não, né? O estresse, na verdade, faz parte da nossa vida e ele faz parte das respostas que o nosso corpo dá em relação às diversas situações que aparecem no nosso dia a dia. Né? De situações diversas, situações às vezes não muito agradáveis, mas o nosso corpo se prepara justamente para responder a essas situações e suportar essas situações. Por isso que o estresse faz parte da nossa vida. Agora, vamos analisar os tipos de estresse, né? Porque a gente fala assim, tá, o estresse faz parte, tá? Então, teoricamente, o estresse ele estaria dentro do conceito de benéfico. Só que o problema é quando passamos muito tempo com estresse. Aí é outra coisa. Então, vamos analisar nesse ponto. Primeiramente, podemos classificar o estresse como, primeiramente, um estresse agudo, pontual. Você toma um susto, seu corpo tem ele desencadeia uma resposta, né? É uma resposta de adrenalina, né? No corpo, né? Ele dispara o seu coração, seu corpo fica pronto para responder aquele susto, aquilo lá, ou você corre, você grita e assim acabou. Mas temos um estresse crônico, um estresse de intensidade muito maior, mais profunda, o estresse que já pode durar um dia todo, praticamente todo o dia, porque tomar um susto, tudo bem, acontece lá, você fica um minutinho, dois, né, até um pouquinho mais, mas nada além disso. Agora, um estresse crônico que dura um dia todo, ou vários dias, semanas, meses, até anos, vai saber? Né? Aí é outra coisa. Aí o corpo ele responde de uma outra forma. Tanto o estresse, lógico, agudo quanto crônico, ele vai trabalhar com essas duas substâncias que eu vou falar agora para você. Como eu já falei, a adrenalina. Né? A adrenalina é uma substância, um neurohormônio, vamos falar dessa forma, liberada, né? Pelas vias autônomas simpáticas. O que é uma via autônoma? Sistema nervoso autônomo. É o sistema nervoso que controla o seu corpo independente da sua vontade. Né? Então, ou seja, bater o coração, respirar, digerir, filtrar o sangue, são todas funções que nós não podemos fazer, essas funções, nós não podemos controlar essas funções conscientemente. Você imagina ficar o dia inteiro, bate coração, bate coração, bate coração, bate coração. Esqueceu, morreu, dormiu, morreu. E, logicamente, nós temos que ter em mente que essas funções têm que ser desencadeadas por algo independente, correto? A via simpática é a via que nos dá, que ativa os nossos níveis atencionais, é aquela que nos mantém alertas, né? Por isso que as vias simpáticas, que envolvem então a liberação sistêmica de adrenalina, e a adrenalina, na verdade, ela é produzida, né, por neurônios, vamos falar, modificados, que se localizam na medula, lá dentro de uma glândula chamada suprarrenal. A glândula suprarrenal é uma glândula que está supra-rim, em cima dos rins, também conhecida como adrenal. Adrenal, adrenalina, ok? Só para você guardar, tá? Essas glândulas são duas glândulas, né? Uma localizada uma em cima de cada rim, tá? Quando a via simpática é ativada, as vias nervosas conversam com esses neurônios modificados que ficam na medula, bem no meio dessa glândula, fazendo ela liberar adrenalina na circulação. Correto? E aí faz todas as reações que você conhece. Quando você vai numa montanha-russa, ou toma um susto, né? Dispara o coração. Às vezes, quando você toma um susto, você sente um frio no meio do corpo, porque é o deslocamento do sangue para a periferia, para o músculo, para deixar você pronto para lutar ou fugir, não é assim? Tá? E isso é a resposta de adrenalina. Só que tem uma outra resposta no nível hormonal, ok? No sistema endócrino, que aí é via hipotálamo, uma estrutura que está localizada bem lá no meio do teu cérebro, e ela se comunica com uma glândula chamada hipófise. Uma vez que é detectado o estresse ele tem uma intensidade muito grande, a glândula, o hipotálamo conversa com a glândula, né, a hipófise, e faz ela liberar um hormônio chamado ACTH, o hormônio adrenocórtico-trófico. Esse hormônio, esse nome parece estranho, parece um palavrão, mas o nome já está dizendo o que ele faz. O hormônio adreno, ele atua na glândula suprarrenal. Córtico, atua no córtex da glândula renal. O que é o córtex? É a parte externa da glândula.
tá? A parte externa da glândula suprarrenal, ok? Trófico, atuação. Então, adrenocorticotrófico é um hormônio que atua no córtex da glândula suprarrenal, fazendo produzir o cortisol. O cortisol é um glicocorticoide, exatamente, ele é um parente do cortisona, né? Ah, eu tô tomando cortisona, não é assim? Ah, eu tive que tomar um remédio que tinha cortisona. Por que você tomou esse remédio? Porque o cortisol, ele, assim como a cortisona, um glicocorticoide, ele tem, na verdade, uma ação anti-inflamatória. Na questão do estresse, eles nos ajudam a suportar, tá ali suportando o estresse. Por exemplo, nós produzimos todos os dias o cortisol horas antes de acordar, porque acordar é um estresse. Então, se o corpo vai se preparando, o cortisol está ali, te ajuda, mas isso é uma questão natural. Agora, a questão é a produção de cortisol em uma situação de estresse crônico, aí é diferente. Né? Então, ou seja, num estresse crônico que apareceu, né, um estresse envolvendo, sei lá, algo muito intenso, perda na família, ou problemas financeiros, problemas de saúde, né, isolamentos, não importa, né, um estresse muito crônico, o cortisol começa a ser liberado para nos ajudar a suportar a situação. Tá? Esse é o ponto. E aí o cortisol, lógico, ele vai nos ajudar no início, mas a continuidade vai nos prejudicar, porque a ação anti-inflamatória do cortisol vai enfraquecer o nosso sistema imunológico, exatamente. O nosso sistema imunológico começa a enfraquecer porque ele é anti-inflamação. Então esse enfraquecimento pode nos prejudicar muito. Por isso que quando você passa uma situação muito difícil de estresse, quando você resolve, você fica doente, você pode estourar ferida na sua boca, você pode ter problemas estomacais, tem gente que desenvolve até úlcera. Correto? Parece umas manchas roxas no seu corpo e você não entende por quê. Fala, não bati aqui, mas essa mancha está aparecendo, né? Então isso são características de ação do cortisol. Além disso, né? Então você imagina, se você precisa estar saudável numa situação de estresse é bem complicado, né? Você fica muito vulnerável. Tem um trabalho que mostra que uma situação de estresse muito intensa, um trabalho de imunologia, uma situação de estresse muito intensa, pontual, ele enfraquece, devido à liberação muito intensa do cortisol, o seu corpo por 6 horas. 6 horas, exatamente. Então, ou seja, se você tem uma situação dessa e você sai, por exemplo, e entra em contato com o vírus, você pode ficar doente com mais facilidade, porque o seu sistema imunológico está enfraquecido. Ok? Outra coisa que o cortisol faz, ele prejudica as nossas memórias, exatamente. Como ele é um glicocorticoide, ele é um hormônio esteroide, ele é um hormônio gorduroso. Então ele consegue passar com muita facilidade as barreiras protetoras, que é a barreira hematoencefálica, e entra dentro do nosso cérebro. E ele vai atuar exatamente numa região chamada hipocampo. Exatamente, o hipocampo é uma região relacionada com a formação de memórias, né? Integração de memórias, formação de novas memórias, consolidação de novas memórias, e aí ele faz uma atuação deletéria. Por isso que quando você está extremamente em estresse ou vivendo situações muito estressantes, às vezes você está conversando com a pessoa e aí você está falando com a pessoa e aí de repente você começa a olhar para a pessoa e fala assim, nossa, o que eu estava falando mesmo com você, né? Eu não tô entendendo, eu não lembro o que eu estava falando, né? Com você, esquece, vai fazer uma prova da branco, você guarda alguma coisa e você não lembra onde guardou, né? Então são situações que estão relacionadas a justamente essa parte do ação deletéria nas memórias do cortisol. Tá? Algumas situações elas acabam sendo engraçadas, não é engraçada para quem vive, né? Então saber como o estresse funciona é algo interessante para que a gente possa trabalhar em nosso benefício. Se você está estressado, se tem situações muito estressantes, você precisa achar válvulas de escape. Coisas que você gosta de fazer, que te relaxam, assistir um filme que você gosta, sair com amigos, ouvir uma boa música, tocar um instrumento musical, caso você toque, né, algum. Ou seja, faça alguma coisa que tire você desse estresse. Mas se não der para resolver, você precisa ter consciência. Busque ajuda. Tem profissionais como psicólogos, psiquiatras que estão aí para nos ajudar. Tá? Não fique com a ideia, procurar psicólogo e psiquiatra é médico de louco. Isso não existe, ele está ultrapassado. Tá? Estamos já século XXI, crescimento para frente, então não tenha medo de procurar ajuda para se ajudar. Perfeito? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, não deixe de você curtir e se inscrever no canal, que logo novos vídeos estarão vindo por aí. Um grande abraço a todos, até a próxima. Até.